Boa noite, viu? A partir desse momento, então, nós estamos gravando, né? Eu vou fechar os microfones, eu só vou fazer um recado que a gente sempre dá, agradecer ao Aguinaldo, né? A todos vocês aqui, em nome da diretoria da Filabras, né? Paula Ananias, Mr. Niall Murphy, o Renato Mauro Schramm e o nosso José Bafé. Nosso muito obrigado por estarem conosco, participando da palestra, o Aguinaldo palestrando para nós. Aguinaldo, um mestre em uma máxima filatelia, máximos postais, de Ribeirão Preto, algumas coisas que eu sei dele, que eu vi, mas jurado nacional da FEBRAF, classe máxima filia, parabéns. Delegado brasileiro junto à comissão de máxima filia da FIP, e autor de curso completo, catálogo ilustrado e dezenas de artigos sobre máxima filia. Eu fui conhecer, vi 22 belíssimos artigos e parabéns, eu gostei muito. Olha, Creuza Janaína Ferreira da Costa. Alguém conhece? Creuza Janaína Ferreira da Costa. Não. E Elma Maria. A Elma Maria Santos, não conheço. Vou ver se tem algum outro caminho aqui e já vamos liberar. Deixa eu ver se eu consigo. Nega primeiro. Ó, pronto. Vamos ver se responde. Fecha os microfones. Agora vou. Deixa eu ver aqui. Ó, os microfones serão fechados, tá ok? Ok. Vamos lá, a gente só fazer o compartilhamento aqui, a gente já começa aqui também, tá? Você tem que me ler na primeira. Maria, só interrompe um pouquinho para a gente ali. Maria Nardelli. Está nos ouvindo ou não? Mário Jorge Inácio dos Santos. Alguém conhece? Bastante gente estranha. Pô, fecha os microfones. Nossa, Estão ali nos 3 pontinhos, né? Você fez da outra vez? Tem os participantes aí. Aguinaldo, agora você teria que ligar o seu microfone e aí, se quiser começar, já fica liberado, por favor. Bom, boa noite, pessoal. Estamos todo mundo vendo a tela aqui, né? Hoje a intenção é mostrar um pouco para vocês aí sobre maximafilia e máximos postais. A extensão são 50 slides, então a gente vai dar uma paradinha um pouco na metade ali para dar uma recalibrada, mas depois a gente continua, tá? O objetivo para vocês ali, eu classifico em 3 grandes itens ali, tá, no nosso curso. Que vocês saibam identificar ao final ali os máximos postais para você, né? Quando eu vou fazer, quando tiver alguma coisa para chamar de máximo postal. Se você for fazer uma troca, uma compra, uma venda, se for fazer qualquer negociação com outra pessoa, outro colecionador, para que vocês falem a mesma língua, tá? Eu estou identificando isso como máximo postal, é pela pessoa entende isso, identifica aquela peça como máximo postal também, quer dizer, façam um intercâmbio de pessoas ali para fazer essa troca do máximo postal, a compra, a venda, que seja. E que você consiga identificar o máximo postal e usar ele numa coleção de maximafilia ou uma coleção temática, tá? Então, se a gente entender a amplitude da palestra nesses 3 itens, eu já vou ficar satisfeito. Vamos lá? O que é maximafilia? Compreende o colecionismo e o estudo de máximos postais. Maximafilia é uma classe filatélica reconhecida pela FIP, ou seja, ela possui seus próprios regulamentos. Uma coleção expositiva da classe de maximafilia é composta exclusivamente de máximos postais. Então, eu quero dizer que eu não tenho nenhuma outra peça que não seja máximo postal numa coleção de maximafilia.
Eu posso ter, como a gente vai ver aqui, os máximos postais em outras classes, no caso aqui na temática, principalmente. Mas na classe de maximafilia só vai ter máximo postal. E a gente tem aqui uma foto da classe, né, do banner da maximafilia na Brasiliana de 2013. Ela vai estar aqui mais profundinho, aqui nessa azul ali para trás. E o que é um máximo postal? Ou, como eles chamam lá em Portugal, um postal máximo. Um máximo postal é uma peça filatélica que reúne 3 elementos em plena concordância: selo, cartão postal e carimbo. Eles vão estar sempre no anverso, na frente do máximo do cartão postal. Se tiver algum deles no verso, é o máximo postal? Não, não é. Se eu substituir o cartão postal, por exemplo, por um envelope, é o máximo postal? Não é. Só é máximo postal se tiver os 3 elementos na frente do cartão postal. E, principalmente aqui, que a peça seja considerada o máximo postal, ela tem que estar de acordo com as regras da FIP. Ou seja, ela vai ter que atender plenamente a 3 concordâncias: de tema, de lugar e de tempo. Quer dizer, eu posso ter uma peça com esses 3 elementos, montada ali, tudo bonitinho, e aquilo lá não ser também o máximo postal. Por quê? Alguma das regras de concordância não seja atendida. Se eu atender 2 e não atender, por exemplo, a de lugar, é o máximo postal? Também não é. Então, reforçando, tem que ter as três elementos de composição na frente do cartão postal, né? Na parte ilustrada ali do cartão postal, e ter as 3 concordâncias ao mesmo tempo. Tá? Então, agora a gente vai compor o máximo postal. O que entra no máximo postal? O selo postal. O selo postal deve ser emitido pela autoridade postal e ser válido para postagem. Isso quer dizer que ele tem que estar dentro de um poder de franquia, dentro do período de validade dele, tá? Quanto ao tema, o tema é a ilustração do selo. No caso de um selo ter mais de um tema, ser temas múltiplos, secundários ou parciais, cada tema deverá ser, tanto quanto possível, tratado separadamente. No caso aqui desse selo, eu tenho aqui o Marechal Deodoro da Fonseca. Se eu tivesse um selo com dois temas, por exemplo, aquele selo do Papa que tem aí a série de 1980, depois tem outros parecidos que tinham o retrato do Papa e uma igreja. Então eu vou tratar separadamente os 2 temas. Então eu vou ter no máximo postal um cartão postal retratando o Papa e o carimbo lá correspondente, e em outro que eu escolher a igreja, vou ter retratando aquela igreja no cartão postal. Nunca os 2 ao mesmo tempo, tá? A ideia do máximo postal é sempre ter um dos temas que estiver presente no selo. O carimbo. O carimbo é a marca aposta aos selos com o fim obliterador. Geralmente trazem a data e o local da agência obliteradora. Então, isso aqui é muito importante, que no máximo postal eu vou ter que identificar a cidade ali onde está sendo feito o carimbo e a data do carimbo. No caso aqui é Brasília e 21 de abril de 2008, tá? Esse caso aqui é um carimbo de primeiro dia de circulação ilustrado, alusivo àquele selo, tá? Para a utilização em máximos postais, podem ser utilizados carimbos de primeiro dia de circulação, carimbos comemorativos ou carimbos de expedição, aqueles carimbos comuns só com o nome da agência também, tá? São os carimbos datadores. O que precisa ter? Uma identificação da agência ou do local ali, reforçando, e a data do carimbo. A obliteração deve ser impressa exclusivamente por um serviço postal autorizado. Então, se for um carimbo que não é alusivo, não é postal, desculpa, ele não vale para o máximo postal também. Complementando ali, a figura ou o texto da obliteração, bem como o local, o nome da agência dos Correios, né, no caso, precisam ter conexão com o tema do selo e do cartão postal, ou com o propósito da emissão, como é que a gente vai ver isso mais para frente ali também, tá? E, por último, o cartão postal. Aqui um exemplo, esse cartão postal é anterior à emissão do selo, tá? Ele é de 1989, o selo é de 2008. Esse daqui é em comemoração aos 100 anos da República, ilustrado ali com o Marechal Deodoro lá no cavalo, fazendo a proclamação da República.
certo? É emitido pelos Correios mesmo, depois como a gente vai ver mais para frente ali. O que é o cartão postal? O cartão postal é uma forma de correspondência aceita pela Convenção Postal Universal. Ele é formado por um cartão impresso que tem uma ou mais fotografias ou desenhos no anverso, ficando o verso reservado à correspondência. Isso aqui seria a definição para os cartões postais mais modernos. Alguns antigos também têm um pouco de variância nisso aí. A ilustração do cartão postal deve enfatizar, que ele deve destacar para valer mesmo. É a razão de ser do máximo postal. Ela deve enfatizar o tema do selo postal. Isso é, vou reforçar porque isso é a razão de ser do máximo postal, tá? Os cartões postais existentes no mercado são aceitos tal como são. Eles podem ter margens e um texto diretamente conectado com o tema. O que não pode? De repente, é ter cartão postal com mais de um tema, com mais de uma imagem, com uma fotomontagem. Se eu tivesse aqui, de repente, esse cartão dividido em com 4 ilustrações, perderia a razão de ser do máximo postal, porque não estaria destacando nada do máximo postal. Eu estaria com 4 imagens, só uma delas, de repente, relacionada ali, não é o objetivo dele ali, é uma imagem para destacar o tema do selo. Complementando, cartões postais antigos podem ter no anverso, na frente, né, uma área para correspondência. Aqueles mais antigos, os primeiros bilhetes postais são os primeiros cartões postais são assim. Com exceção desses cartões postais antigos, quanto maior a imagem da ilustração, melhor a qualidade do máximo postal a ser considerado. Então vamos para o nosso resultado. Eu tenho aqui o cartão postal, o carimbo e o selo, eles estão em concordância. Eu estou falando de heróis nacionais, que é o tema da emissão. Marechal Deodoro é um herói nacional. Aqui está o momento que ele foi, digamos assim, declarado, que ele passou a se tornar um herói nacional, né, que é a proclamação da República, né? E o carimbo com a cidade de Brasília é o local onde está o livro dos heróis nacionais. Então, Brasília aceita para ser considerado um máximo postal que mesmo um marechal nunca tendo pisado em Brasília. Poderia ser aqui, por exemplo, um carimbo do Rio de Janeiro, que é o local da proclamação da República ali, né? Então, estaria válido também o Rio de Janeiro aqui, como nesse caso aqui desse cartão postal, desse máximo postal. Um exemplo aqui. A gente vai ter sempre na descrição do máximo postal, pelo menos esses 3 itens aqui. A emissão, no caso aqui, 21 de abril de 2008, Heróis Nacionais, Marechal Deodoro da Fonseca. A descrição do cartão postal, edição dele, de repente tem algum número, algum ano de identificação, e a descrição do carimbo de obliteração. Obliteração do primeiro dia de circulação, vou colocar aqui ilustrada, né, e Brasília, a data da circulação do carimbo. Agora vamos entrar um pouco nas concordâncias, né? Que eu falei para vocês 3 concordâncias. A concordância, essas 3 concordâncias aqui vão dar a qualidade do máximo postal, como vão atestar ele como máximo postal. Então, reforçando, o máximo postal deve atender a 3 concordâncias. A visual ou de tema, que aqui é a rosa, né? Estou claramente identificando a rosa nos 3 elementos ali. O tempo, no caso aqui o carimbo é do primeiro dia de circulação do selo, eu tenho aqui depois escrito aqui primeiro dia de circulação, e a data do carimbo que atesta que ele é de primeiro dia de circulação, e de lugar, aqui reforçando, Barbacena é uma cidade onde há cultivo de rosas. Poderia ser Olambra, em São Paulo? Poderia ser aqui Rio Preto, minha cidade? Poderia ser, porque aqui também tem cultivo de rosas. Então a rosa, por exemplo, é um item ali que poderia ter aceito vários outros locais de carimbo. O que eu costumo dizer? Que pergunte para o carimbo o que é que você está fazendo aqui. Você olha para o carimbo, eu estou aqui porque Barbacena é uma cidade onde há cultivo de rosas. Tá, nesse primeiro dia de inovação. Então questione o carimbo, pergunte para ele, olha, o que você está fazendo nesse máximo postal? Essa daqui está certa? Então a gente vai ver certinho mais para frente algumas dicas para a gente responder melhor essa questão. Aí só reforçando aqui a emissão do selo.
dia 29/9/2007, na emissão de rosas, né? O postal é da Photocard, número 22. E a obturação de primeiro dia de circulação, com Barbacena, com uma observação que aqui eu tenho uma concordância visual tripla. Porque eu tenho a rosa no selo, a rosa no cartão postal, obviamente nos dois, e eu tenho um extra de visual aqui, que é a rosa também no carimbo. Um detalhe aqui também que chama a atenção, que eu vou destacar para vocês, é que o selo está no cantinho aqui do cartão postal, tá? Isso não é por acaso, é meio que de propósito. Quanto mais para o canto, qualquer um dos cantos ali, melhor fica para a gente aplicar o carimbo. E o carimbo, quanto mais ele conseguir cair numa área clara, melhor vai ser para a gente identificar o carimbo. No caso aqui, o rosas cai numa parte mais escura, ele está até um pouco mais apagado, mas aqui a parte de baixo eu consigo identificar muito bem qual que é a data e a cidade do carimbo, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre a concordância visual de tema. O tema é o assunto visualmente identificado no máximo postal. O tema deverá estar representado de forma única no cartão postal, mesmo que o selo possua vários outros temas. O tema proporciona a concordância mais importante de um máximo postal, que é a concordância visual, também conhecida como concordância de tema. Isso significa que o tema de um máximo postal deve ser evidente e visivelmente verificável. Se você bater o olho, você não perceber de cara, ou se você demorar muito a perceber a concordância, tiver que forçar, pode prestar atenção, muito provavelmente lá não é o máximo postal. Então, reforçando ali. A rosa. Eu bati o olho aqui, eu identifiquei rosa aqui, rosa no cartão postal. Então agora eu vou checar o carimbo. Opa, identifiquei as concordâncias, é o máximo postal. Tá? Um exemplo de concordância visual ou de tema. Aqui eu tenho o carreiro, lembrando que é um carreiro, esse pessoal tudo. Por quê? Porque era um carro de boi. Então eu tenho aqui o carreiro pequenininho nele, um carro de boi, mal dá para ver a roda aqui a varinha dele. E aqui no máximo postal eu tenho já o carro de boi completo, com 8 bois aqui, com o cavaleiro acompanhando ele com a varinha tocando o carro de boi. E isso daqui é uma cena típica de interior. Rio Preto, com R puxado. Carimbo de São José do Rio Preto. Tem carro de boi aqui? Tem. Tem muita área rural? Tem, praticamente no interior do país inteiro ali, que é uma tradição esse carro de boi aqui. Então tá valendo a cidade, tá certa, tá correta a cidade. A data, 24/3/1978. Selo, se não me engano, é 1976, 77 aqui, 1/3/77, está dentro do período de circulação dele. Um exemplo de máximo postal com a correta concordância de tema, que pode ser visivelmente verificada, reforçando sempre a identidade visual do máximo postal. Ele não é uma reprodução do selo, ele é uma concordância visual com o elemento representado no selo. Esse máximo postal aqui, ele passa a ser interessante também, porque o selo ele não traz tantos elementos. Então, para selos ordinários, selos que tenham pouca representação gráfica, o máximo postal passa a ser uma ideia interessante para você fazer uma representação de uma imagem, de um item assim, que o selo, de repente, não traga tanto destaque. Para essa peça aqui, por exemplo, as mais importantes talvez sejam aquelas que trazem as fosforescências, um selo com, um selo sem fosforescência, então, de repente, aquilo lá não é uma coisa visualmente tão fácil assim, de se identificar. Então, tem que escrever. Então, de repente, o máximo postal poderia ajudar a fazer esse destaque do carro de boi aqui, tá? Aí a identificação dele, aí o carimbo é uma obturação ordinária. A primeira vez que a gente vê esse carimbo aqui na nossa apresentação. Mas esses carimbos ordinários aqui são perfeitamente válidos e muitas vezes são os únicos que permitem uma correta concordância. Ali, um outro exemplo com a concordância visual tripla. A mãozinha aqui do Memorial da América Latina, está ela aqui no selo também, e está ela aqui no carimbo. Então, chamamos de concordância visual tripla, a concordância visual de um máximo postal, onde a imagem do tema está presente no selo, no cartão postal e também no carimbo.
A concordância visual tripla valoriza o conjunto e é sempre muito bem-vinda. Aí só reforçando a ideia ali de carimbo, né? Esse selo aqui, ele teve lançamento em Brasília, em Niterói, em outras cidades ali, se não me engano. E essa parte aqui do carimbo, do selo, só tem a imagem, de repente, do monumento aqui em São Paulo. Então eu só vou aceitar o carimbo de São Paulo. Se eu tivesse aqui, por exemplo, um carimbo do Rio de Janeiro ou um carimbo de Brasília, mesmo que a ilustração tivesse ali fazendo a concordância visual tripla, eu não teria concordância de local e também não teria um máximo postal válido, tá, gente? Então isso é reforçando essa ideia de que as concordâncias visuais e as outras também vão ter que ser atendidas, senão não tem nenhuma vez um máximo postal válido. A concordância de local. A concordância de local determina quais as localidades admitidas para o máximo postal de acordo com o tema apresentado. Então, de acordo com que eu escolhi a imagem, o que eu vou representar no máximo postal, alguns locais ou um local, de repente, vai ser aceito. Um exemplo clássico aqui. Para monumentos, paisagens e lugares, só há um local que admite a concordância exigida. É o lugar, né, onde o monumento, a paisagem ou o lugar está localizado. Por exemplo, eu vou retratar uma praia, o carimbo vai ter que ser da cidade daquela praia. Vou retratar uma igreja, a mesma coisa. Onde que está aquela igreja? Está em Ouro Preto? Carimbo lá de Ouro Preto. A igreja está lá em Niterói? Carimbo de Niterói. Não carimbo do Rio de Janeiro. Vai variar de acordo com o lá. E aí, complementando aqui, a gente tem regras para personalidades, eventos, meios de transporte, atividades esportivas, obras de arte, e por aí vai. Um exemplo interessante ali, Brasília, que eu dei exemplo esses dias para trás ali, que lá tem cartódromo, lá tem um estádio, então lá se pratica futebol. O que não tem em Brasília? Praia. Então, se eu tiver um selo sobre surf, eu não vou ter um carimbo de Brasília, porque não se pratica surf em Brasília. Entendeu? Aquela questão que eu fiz lá no começo. O que esse carimbo está fazendo aqui? Brasília tem surf? Não tem. Então, selo num outro máximo postal. Um carimbo um selo de surf com um carimbo de Brasília. Vão lá, de repente, de Florianópolis, Rio de Janeiro, outras cidades aí que tenham a prática do surf como esporte. Exemplo da concordância de local. Então, aqui eu tenho um exemplo da correta concordância local. Nesse caso, somente carimbos do local onde fica o farol, em Laguna, Santa Catarina, são válidos para concordância local. Eu tenho aqui o farol de Santa Marta, que ele fica em Laguna. E eu tenho aqui num carimbo bem destacado ali em Laguna. Esse carimbo aqui é um carimbo comemorativo, tá? Não tem escrito primeiro dia de circulação, daquela época que a gente tinha os dois carimbos separados, né? A data dele ali. Então eu coloco operação comemorativa. Para essa época dos carimbos, no Brasil, como a gente usava os dois, até dá para aceitar o máximo com os dois carimbos, mas eu não recomendo. Eu recomendo usar sempre um único carimbo ali. Até a gente explicar que tem os dois carimbos, querem usar dois carimbos, foge um pouco da ideia do máximo postal. Então a ideia é que eu tenha sempre um carimbo ali, eu consiga naquele carimbo fazer todas as identificações. Aqui eu fiz a identificação da cidade, né, do tema do... Pois ele está até um pouco mais apagadinho ali, mas eu consigo ver ele ali certinho. Aí reforçando, ele está também no bordo, né, na ponta ali do cartão postal e o carimbo está numa área mais clara. Certo? E por fim, a última concordância é a concordância de tempo. A concordância de tempo é calculada pela data do carimbo em relação à data de lançamento do selo. Tá? A data da obliteração, que é a data que foi batido o carimbo, deve ser feita dentro do período de validade e o mais próximo possível do primeiro dia de circulação do selo. Eu posso estar ele até, de repente, no último dia de circulação, mas eu posso fazer isso, mas identifica, de repente, na descrição no máximo postal, em vez de só estar com aquelas 3 descrições, coloca uma 4ª descrição, me dando qual que é o último dia de circulação do selo para a pessoa identificar que aquele selo está dentro do prazo de validade e que o máximo postal está dentro do prazo de validade do selo.
Geralmente, quando o prazo de validade de um selo não é, de um selo é indefinido, não há uma data específica, são aceitos carimbos com data de até 5 anos após o lançamento do selo. Isso é uma boa prática, tá? Não é exatamente uma regra. Não tem, de repente, máximo postal com mais de 5 anos, tem. Mas a gente costuma trazer um pouco mais esse limite ali, uma boa prática, vamos dizer assim. Aqui um exemplo de concordância de tempo. Eu tenho aqui o Panteão da Pátria, que é onde está lá o livro dos heróis, que ele fica em Brasília, está aqui a concordância em Brasília. O selo foi lançado em 2010 e o carimbo é de 2011, tá? 3/6 de 2011, 3 de junho de 2011. Está mostrando ele aqui, um detalhe dele aqui está mostrando a estrutura completa, quer dizer, eu estou destacando a ideia do máximo postal, que era aqui, de repente, só um esboço aqui do que seria ele aqui, e aqui a gente tem a noção dele como por completo. Seria melhor o cartão postal se eu não tivesse, de repente, a estrutura dos candangos aqui, quer dizer, eu estaria destacando mais ainda o próprio Panteão aqui. Mas esse carimbo aqui tá, o máximo postal está adequado. Certo? Então, antes de entrar um pouco aqui nessa parte das dimensões, a gente vai estender um pouco mais, eu queria saber se vocês entenderam um pouco essa ideia dos 3 elementos, selo, cartão postal e carimbo, e das 3 concordâncias. A gente vai reforçar depois isso com os outros exemplos, né? A gente vai agora esmiuçar um pouco mais, mas essa seria a parte básica da ideia de máximos postais, tá? Ficou bem claro, viu, Agnaldo? Ficou bem claro, ficou bem legal. Bem Isso, visível. então, vamos dar continuidade dele. Essa parte, agora daqui para frente, é uma parte mais específica, digamos assim, a gente vai abranger mais itens sobre os elementos de composição e sobre as concordâncias, tá? Dimensões e formatos do cartão postal. O tamanho do cartão postal tem que ser conforme as dimensões aceitas pela Convenção Postal Universal. Aí o padrão dos cartões é aquele tamanho A6, que é mais ou menos 15 por 10,5, 15 por 10, alguma coisa nessa variação ali. E os antigos são um pouquinho menores, 14 por 9. E a gente tem alguns tamanhos já maiores, 20 por 15, alguma outra coisa assim, né? Tem um limite? Tem. A dimensão e o máximo postal tem um limite adicional, que é que se permita que tenha 2 máximos postais numa folha de A4. Quer dizer, eu posso ter um máximo postal maior? Pode. Só que eu não posso extrapolar, de repente, 2, não cabam 2 numa folha de A4. Se eu tiver um muito largo, por exemplo, de 21 centímetros, eu já corro o risco de não colocar ele numa folha A4. Então, essa daqui é uma limitação que está na regra, tá? Ela determina que tenham 2 por tamanho de A4. Se eu tiver um tamanho A3, alguma outra coisa, eu posso montar uma coleção diferente um pouco ali também, mas a gente sempre tomar um cuidado para não colocar aqueles tamanhos muito fora desse padrão, por exemplo, da metade de uma folha 4, alguma coisa muito grande assim. A gente deve, então, evitar um formato wide, ou outras coisas assim. Uma outra coisa interessante também, somente formatos quadrados ou retangulares. Aí tanto faz na horizontal ou na vertical, mas desde que seja retangular ou então quadrado, propriamente dito. Né? Cartão postal com o formato do Brasil? Não. Cartão postal com formato de coração? Também não. Só retangular ou no máximo um quadrado. Em relação à posição do cartão postal, não tem problema. Pode ser na vertical ou na horizontal. Aí um exemplo aqui com dimensões válidas. Esse cartão aqui postal é menor, ele tem 14 por 9 centímetros, é a Faculdade de Medicina. Então eu tenho aqui um exemplo dele, até com aquela legenda que a gente falou que pode existir, tá? Ele não tem uma editora, tem um número 42, então eu acredito que é da ou uma outra editora mais antiga, né? Mas ela não tem identificação da editora, tá? Eu tenho aqui o carimbo do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor aqui no cantinho, uma cobrinha ali e o prédio dela ali. Então eu escolhi o prédio como tema, tem uma coroa ali do Império, alguma coisa assim. Tá aqui o prédio como tema, o prédio é a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, né? Então, se o prédio é no Rio de Janeiro, o carimbo vai ser da cidade do Rio de Janeiro e o postal vai estar ilustrando aquele tema que eu escolhi do prédio da faculdade ali.
Restrições de uso dos cartões postais e máximos postais. O que é que não pode? Cartão postal com múltiplas fotos ou imagens, que é aquilo que eu tinha dito lá atrás. Você perde a ideia de ser um máximo postal, você perde a explosão do tema no máximo no cartão postal. Cartão postal com holograma, colagem, recorte, foto privada em papel fotográfico. Não adianta imprimir um cartão postal, não é válido. Fotocópia, colorida, preto e branco. Fotomontagem, aquelas fotos que eles fazem, várias fotos no mesmo cartão postal. Desenhos e documentos especialmente desenvolvidos para emissão do selo, para serem impressos de modo privado, em papel fotográfico, utilizando-se de um computador. O que é a ideia? É que eu utilize um cartão postal pré-existente ao selo. Que esse aqui é o charme, que é a ideia de você montar um máximo postal. Você pegar um cartão postal que já existe e trazer ele para montar um máximo postal. Um cuidado na escolha do cartão postal. Muito cuidado ao utilizar os cartões postais emitidos que acompanham a emissão do selo. Quer dizer, um cartão postal emitido pelo correio. Tá? O cartão postal ilustrado deve estar, dentro do possível, à venda antes do lançamento do selo, que é a condição da pré-existência. Ou, se ele foi especialmente publicado, deve reproduzir um documento pré-existente. Aqui nesse exemplo, eu tenho um máximo postal oficial do correio ali, vamos chamar assim, né? Que o desenho do selo ele é praticamente idêntico a esse selo. Ele só não tem, de repente, o valor, alguma outra coisa. E aqui não, aqui eu tenho um cartão postal comercial da ponte Rio-Niterói. A data ficou aqui um pouco em cima da ponte, quase não dá muito para ver. Mas a data certinho, na 11 a 15 de março de 74, né? Carimbo do Rio Guanabara, ainda era Guanabara ali, né, na data do carimbo. Tá correto aqui. Talvez esse carimbo ficasse melhor aqui um pouquinho mais para cima, tá? Mas aqui tá válido, também tá correto a ideia. Então, o que eu destaco? Não usar muito cartão postal emitido por correio que for reprodução do selo. A gente tem exemplos muito ruins. Os ingleses, eles pegam o selo, reproduzem ele inteirinho no cartão postal. Alguns portugueses da década de 80 também são assim. Então, pula essa parte de cartão postal que seja a reprodução do selo. Eu só vou aceitar ele uma reprodução do selo quando ele for, de repente, uma pintura, uma escultura ali, alguma coisa que já existia. A escultura, a pintura, já existia antes do selo e antes do cartão postal. Isso, nesse caso, eu conseguiria uma reprodução do selo, porque os dois estão reproduzindo alguma coisa pré-existente. Cartão postal com legenda. A legenda é uma descrição que aparece geralmente no verso do cartão postal, identificando o local da imagem. A legenda no anverso na frente não inviabiliza o uso do cartão postal como base para o máximo postal. Posso ter legenda na frente? Pode. A gente pegou um exemplo agora há pouco disso daí. Os cartões postais existentes no mercado são aceitos tal como são. Eles podem ter margens e um texto, né, a legenda, diretamente conectado com o tema. Então, esse exemplo aqui, eu tenho essa legenda pequenininha aqui, escrito Itaipu. Poderia ter isso, Foz do Iguaçu, alguma coisa grande aqui. Poderia também, isso não inviabiliza o máximo postal. Aqui eu tenho uma concordância tripla, de novo, lá, ressaltando ela ali, né? E eu tenho ali Foz do Iguaçu, Paraná, a data também, que é o primeiro dia de circulação do selo, e eu estou aqui com a imagem da hidrelétrica, bem visível aqui, que está tendo a hidrelétrica, que de repente isso aqui está destacando mais a queda da água dela ali, né? Continuando, tipos de carimbos aceitos em máximo postais. A gente reforçou que são 3, agora a gente vai descrever um pouco melhor para vocês. É o carimbo comemorativo, é um carimbo especial emitido para comemorar eventos que não necessariamente são vinculados à emissão do selo. Qualquer carimbo comemorativo serve. Não precisa ser só aqueles que são alusivos à emissão do selo. Possui um período determinado para sua utilização e deve ser utilizado na elaboração de máximos postais, principalmente quando destacar a concordância visual do máximo postal, desde que atendidas as concordâncias de local e de tempo.
Aguinaldo, ó, tem um Opa. pedido do Bonini, do Batman, que acho que ele está querendo saber. Pois não, Batman? Você está com dúvida? Diga lá. É a respeito os máximos postais que o Correio emite, nessa parte que eu não entendi, tem validade ou não? Esses máximos que o Correio emite? Porque geralmente quando ele emite, o selo é igual praticamente à estampa do máximo postal. Essa é a minha dúvida, ok? Então, o valor dele, ele tem valor. Ele só, de repente, não vai ser chamado como um máximo postal. Válido de acordo com a regra da FIP. Ele não deixa de ser uma peça. E, de repente, só não é um máximo postal. Só não colocaria, por exemplo, numa exposição. Aí eu posso perder, de repente, deixar de ganhar ponto, de repente eu estou colocando uma peça que não se enquadra dentro das regras. Mas ele tem catálogo, tem coisa ali, aí coleciona de acordo com os critérios. Não é que ele não é não tem valor. De repente ele não é só uma peça que eu posso classificar ela de acordo com a regra da FIP como máximo postal. De repente é uma lembrança filatélica, alguma coisa que possa ter um valor até maior do que o máximo postal válido. Entendi. Quer dizer, então, que ele para uma exposição, esse emitido pelo Correio praticamente não tem validade, pela regra da FIP. Seria isso? Muitos deles eu descartaria. Alguns, pelo contrário, eu usaria. Eles dão um destaque. Um exemplo que me lembra ali é o Gabinete Português de Leitura de 1987. Selo super simples ali, o máximo postal também é simples, mas ele está perfeito. Ele reproduz uma imagem pré-existente, uma coisa assim, destaca a ideia de antiguidade lá do Gabinete Português de Leitura, e está muito bonito aquilo lá. A carimbo do Rio de Janeiro, tudo certinho. É um cartão postal emitido por correio. Lá está certo. Esse de 74 ali, que eu dei o exemplo da ponte de Rio-Niterói, o selo é um pouquinho diferente do cartão postal. Mas a ideia eu acho que é praticamente a mesma, tá? Aí eu preferiria um exemplo ali, um cartão postal comercial. Então, aquele exemplo que você deu do Duque de Caxias, do Marechal Deodoro, o primeiro que você mostrou, o primeiro slide. Quer dizer, então, esse tipo de vale porque o selo foi emitido depois, o cartão postal foi anteriormente, também, aí vale. Vale. Ele não foi o cartão postal feito para emissão do selo. A ideia dessa restrição é não sair fazendo cartão postal para o selo. É que você justamente procura uma peça que já existe em cartão postal antes do selo. Entendi. Tá ótimo. Essa é a pré-existência, vamos dizer assim, né? Tá bom, deu para entender sim. Muito obrigado pela atenção. Vamos lá dar a continuação. Então, a gente tinha falado de carimbo comemorativo, temos o carimbo de primeiro dia de circulação, lembrando que no Brasil, naquela década de 70, lá, até 83, eles eram separados, né? Então, é válido o carimbo do primeiro dia de circulação, só escrito primeiro de circulação? Sim, também. E depois que juntou os dois, ele virou um carimbo comemorativo de primeiro dia de circulação, vamos dizer assim, né? Aí o carimbo de primeiro dia de circulação é um carimbo especial, podendo ser ilustrado ou não, para ser utilizado apenas, né, no primeiro dia de circulação de um selo, o que representa a melhor concordância de tempo possível. Quer dizer, o selo saiu hoje, o carimbo é de hoje, está dentro do primeiro dia ali, que é o melhor possível. Mas deve ser utilizado somente se respeitar também as demais concordâncias. Tá? E o carimbo de expedição datador, que é aquele outro carimbo comum, né, é um carimbo que não faz alusão ao selo ou a algum evento específico. Ele traz basicamente o local, o nome da agência ou o nome da cidade, né, do país. Tem alguns carimbos que é só o nome do país também, tá? E a data da obliteração. Esse carimbo deve ser utilizado na elaboração de máximos postais, por exemplo, quando não houver um carimbo de lançamento do selo, quando não houver concordância de local entre o tema escolhido e o local de lançamento do selo, ou mesmo quando o carimbo de primeiro dia de circulação já não estiver mais disponível. Entendeu? Ele serve para praticamente todas as outras situações que eu não consigo atender nas duas primeiras. Mas sempre respeitando as concordâncias de local, de tema e de tempo. Eu falei ali que carimbo pode ser de país também. A gente tem aqueles micro-países que não tem exatamente uma cidade ou alguma coisa assim, Mônaco, de repente ali, que traz o nome do país. Nesses casos ali, o carimbo
identificando o país também é aceito, tá? Mas, via de regra, é a cidade, o local ali, o nome da agência, com, de repente, o nome da cidade ali, você consiga identificar que aquela concordância é válida, tá? O exemplo de carimbo comemorativo alusivo ao selo, quer dizer, esse carimbo foi lançado em comemoração, junto com um selo. O carimbo alusivo ao lançamento do selo permite também uma excelente concordância de tempo, mas deve ser evitado se não atender à concordância de local. Se eu tiver, por exemplo, o Cristo Redentor aqui, se esse carimbo foi lançado em São Paulo, eu não vou usar o carimbo de São Paulo, só vou usar o carimbo do Rio de Janeiro. Esse selo é de 1959, o Rio de Janeiro, Distrito Federal, que eu não vou estar, mas aqui no cantinho aqui do carimbo está o DF do Distrito Federal, naquela época do Distrito Federal ainda. Então aqui eu tenho o selo triangular, o carimbo triangular, o Cristo Redentor aqui, e o selo é do Dia Universal da Ação de Graças, que é o tema do selo. Então é um carimbo alusivo ao selo, tá? Isso é mais didático para classificar, mas qualquer carimbo ali que fosse do Rio de Janeiro também estaria válido nessa concordância aqui, tá? Um exemplo de carimbo comemorativo não alusivo ao selo, quer dizer que esse carimbo não foi emitido em razão do selo, tá? O máximo postal reforça o tema presente no carimbo ao trazer o selo e o cartão postal ilustrando uma peça existente no museu postal telegráfico. No caso aqui eu tenho aquele breguete, né, o telégrafo. Eu tenho esse telégrafo, eu tenho ele aqui, né, e o carimbo do Museu Postal e Telegráfico de Brasília, que é onde existe uma peça dessa. Então eu estou aqui reforçando um selo de 79, um carimbo de 1980, reforçando a ideia de museu, um museu postal e telegráfico, tá? É difícil esses máximos postais de 79, um pouco ali para trás no Brasil, tá? A década de 70 é bem complexo de ter máximos postais bons ali nessa época. Por incrível que pareça, a gente tem um monte de selo muito simples, muito comum, aparece muito, mas máximo postal quase nenhum. E um exemplo com o carimbo de primeiro dia de circulação. É esse carimbo aqui que a gente falava que era o carimbo para... Tinha 23, 20 e tantas diretorias regionais ali, que eram 31, né? Tem uma diretorias regionais, cada uma tinha o seu carimbo. Aqui eu tenho um Palácio Imperial, foi a agência do Correio também, lá no Rio de Janeiro. O selo relatando no Palácio Imperial, aqui também é a reprodução dele, tá? Então são os dois ali com a reprodução de um prédio já pré-existente. E o carimbo do Rio de Janeiro. Valeria um carimbo de São Paulo? Não. Valeria um carimbo de outro lugar em Rio Grande do Sul, Santa Maria, São José do Rio Preto? Não. Aqui só cabe o carimbo do Rio de Janeiro. Poderia ser o carimbo comemorativo aqui do lançamento do selo? Poderia ser um carimbo ordinário ali, da cidade de alguma agência do Rio de Janeiro? Poderia ter um carimbo aqui, de repente, com a agência postal eu ia falar Dom Pedro II, mas Dom Pedro II é a agência postal Guanabara, a agência filatélica Guanabara, poderia ser também, tá? 1º de agosto de 75 é o dia do selo. Então ele está no primeiro dia de circulação e dentro do local certinho. Nesse caso aqui, eu vou reforçar uma ideia. Nessa época aqui, a gente tinha muitos envelopes e aquele monte de carimbo para os envelopes, primeiro dia de circulação. A ideia para os envelopes de primeiro dia de circulação, aquele monte de carimbo, um para cada um, funciona. Para o máximo postal, não funciona. Não pensem, por exemplo, que eu colocando outros carimbos aqui, eu continuaria a ter o máximo postal. Em alguns casos, de repente, de uma planta, de alguma outra coisa aqui, eu até conseguiria ter vários carimbos aceitos ali. Um animal, alguma coisa que existe no Brasil inteiro ali, então qualquer carimbo do Brasil estaria valendo. Mas quando retratar local que só aceita um local, um carimbo, um lugar no carimbo, aí tem que tomar mais cuidado, tá? Então, só reforçando, esse é o máximo postal. Mudando a cidade aqui, não é mais o máximo postal. Quer dizer, eu tenho a mesma peça, por causa do carimbo, ou ele é máximo postal, ou ele não é. Só mudei o carimbo. De uma hora para outra, ele deixou de ser máximo postal. Aqui um exemplo com carimbo de expedição, um carimbo datador, tá?
Muitas vezes, quando o carimbo comemorativo do selo não permite a concordância local, esse, que é o carimbo datator, vai ser o único tipo de carimbo que a gente vai conseguir montar um máximo postal. Aqui eu tenho uma emissão retratando a seringueira, tá? E eu tenho uma observação da cidade de Seringueiras, em Rondônia. Aqui a gente está vendo um NO aqui no carimbo, talvez não dê para ver tão claro, mas é o nome da Diretoria Regional Noroeste. Por isso que é NO e não RO, tá? O carimbo ficou 31 de março de 84, está dentro do período de lançamento do selo ali. Então, eu estou reforçando aqui a seringueira, o processo de extração da seringueira, com seringueira aqui com o coisinho dele, como é que está fazendo. Então, é um máximo postal válido também. Vamos lá, continuando as dicas. Acerte no carimbo. É no carimbo que a gente vai poder observar as concordâncias de local e de tempo. Assim, o carimbo deve estar legível e ser o mais nítido possível. Outra dica importante é escolher peças em que o carimbo esteja aplicado numa área mais clara do cartão postal. Então, aqui nesse cartão postal, eu tenho uma área clara e eu consigo ler o carimbo perfeitamente, tá? Então, o selo acabou indo para o cantinho dele ali, na borda do cartão postal, e o meu cartão postal tem uma área clara aqui que me destaca o bondinho aqui, eu consigo ver ali. Tem centenas, milhares de cartão postal do Rio de Janeiro do bondinho. Então, nesses casos aqui, quanto melhor eu escolher o cartão postal e destacar o carimbo, melhor vai ser o máximo postal. Se eu colocar esse carimbo numa área escura, que ele não consiga visualizar, eu estou, de repente, com o máximo postal válido, até tá. Mas aí fica difícil você conseguir identificar o carimbo. Então, quanto melhor você conseguir ler o carimbo, melhor vai ser o seu máximo postal. Agora a gente começa a entrar nos itens mais interessantes para coleções temáticas, tá? A data do carimbo. A data do carimbo também deve ser levada em consideração. Nem sempre o carimbo de primeiro dia de circulação pode ser o mais interessante. É esse exemplo aqui que a gente tem. Aproveitando de futebol, amanhã tem futebol, tem seleção, né? Aí no dia 24/6/58, tivemos um jogo realizado nesse estádio aqui, Sunda, que fica na cidade de Solna, na região metropolitana de Estocolmo, capital da Suécia, né? Começando a 58 na Suécia, né? Então, 24/6/58, o local e a data do carimbo fazem referência a uma das partidas realizadas durante a Copa do Mundo de 58. E o jogo foi simplesmente uma das semifinais da Copa. O jogo do Brasil venceu a França por 5-2, com 3 gols do Pelé. Então, esse selo foi lançado antes dessa data, de 24/6/58, na capital, lá de repente, em Estocolmo. E eu tenho aqui um carimbo da cidade de Solna, que não é o carimbo da capital ali, mas é onde teve uma partida de futebol dessa data, e essa data aqui foi uma data da semifinal. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, de repente, uma das primeiras referências a um jogador da seleção, a um evento da seleção brasileira que tem o Pelé. Quer dizer, eu não tenho o selo do Pelé aqui, eu não tenho o selo da seleção brasileira, mas o conjunto eu consigo usar, de repente, numa coleção temática da seleção brasileira ou do camisa 10 do Brasil, do Pelé. Vou ter, de repente, um monte de outros selos posteriores a 58 ali. Mas a referência de 58, que ele tinha 17 anos, isso acaba sendo uma das primeiras referências que eu tenho a ele. Tá? Um tema secundário do selo. Entrando um pouco sobre os vários temas que tem num selo. Tema de secundário. Trata-se de tema secundário, qualquer tema presente na imagem de um selo postal que não seja o tema principal da emissão. Caso tenha se escolhido um dos temas secundários do selo para a elaboração do máximo postal, o cartão postal utilizado como base deverá possuir apenas aquele tema escolhido. Ou seja, o selo pode possuir um ou mais temas, mas cada tema deverá ser tratado de forma isolada. Tenho 2 temas, cada um máximo postal de repente diferente. A ilustração do cartão postal deve oferecer a melhor concordância
com o tema do selo postal ou com um dos temas presentes no selo, caso haja muitos. No caso do selo ter temas múltiplos, secundários ou parciais, cada tema deverá ser, tanto quanto possível, tratado separadamente. Vamos lá a um exemplo clássico aqui. Selo sobre o frevo, destacando a bandeira, aqui então tenho elementos. Eu tenho a bandeira de Pernambuco, tenho o pessoal dançando o frevo, tem de repente aqui uma bateria, um saxofone aqui, uma sombrinha aqui, o pessoal dançando no selo, e eu tenho ao fundo ali, como tema secundário do selo, Teatro Santa Isabel. Então, o que eu fiz aqui? Eu estou destacando um dos elementos, um dos temas do selo. Poderia ter até destacando, de repente, o coqueiro aqui, tá? E aqui eu coloquei o Teatro Santa Isabel, que fica na cidade de Recife. Então, o meu carimbo só pode ser na cidade de Recife. Então, essa é a ideia do tema secundário. Eu tenho um selo sobre o frevo, e eu escolhi um tema que não é o principal, que não é o frevo, que é esse teatro que está ali atrás. Então, está valendo o carimbo de primeiro dia de alusivo aqui ao selo também, poderia ser um carimbo comum de Recife, tá? Poderia ser, de repente, um carimbo comemorativo aos 100 anos do teatro. Se tivesse ali, eu acho que o Teatro Santa Isabel tem até mais de 100 anos, tá? Mas poderia ser qualquer carimbo, de repente, que fosse emitido depois do selo ali comemorativo, também poderia estar valendo, tá? Vamos lá. Quantidade de selos no máximo postal. Isso a gente não abordou mais nenhuma vez ainda, mas é um item interessante também. O máximo postal deve ter apenas um selo. Quando que ele não vai ter um selo? De acordo com as normas de maximum da FIP, somente um selo deve ser afixado na parte ilustrada do cartão postal. Porém, a gente tem algumas exceções, que são essas duas aqui. Antes de 1978, quando foi feito o Estatuto Internacional de Maximafilia, são tolerados, são aceitos, desde que um ou mais dos selos presentes seja concordante com a ilustração do cartão postal. Quer dizer, eu posso ter um máximo postal anterior a 1978 com um selo concordante com o máximo postal e ter, de repente, um selo da vovó ali, do netinha, acompanhando ele para completar o porte. Que, de repente, não tem nenhuma concordância com os temas. Pode, desde que pelo menos um dos selos lá que tiver, naquele máximo postal, tenha concordância de tema, né? E a outra situação é quando o mesmo motivo do selo for espelhado de forma a aparecer em mais de um selo, que é o CETENAN. Formando um panorama, o conjunto pode aparecer em um único cartão postal. A gente tem um exemplo lá que foi dito outro dia, de 1984, daqui do avião, Rio, se não me engano, ele aparece nos dois selos. Ele está composto nos dois selos, né? Aí, complementando aqui, a gente vai ver um exemplo depois. Nas séries de selos para elaboração de máximo postal, cada selo da série deverá ser tratado isoladamente, ou seja, não deverão ser afixados todos os selos no único cartão postal, apenas pelo fato de se tratar uma mesma série. Então, a ideia do máximo postal é ter um selo. Eu tenho uma série de selos, eu vou enfiar todo mundo ali no cartão postal? Não, não é essa a ideia. Então, aqui eu tenho aquele exemplo que eu falei para vocês, né? Aqui retratando o Arcos da Lapa. Este aqui é um cartão postal circulado, tá? Eu tenho até registro dele aqui, tá? Um porte expresso. E o porte dele está correto, tá? Acho que R$1.400. Não precisa ficar descrevendo aqui que ele é circulado, ou exatamente alguma coisa assim, tá? O porte, alguma coisa. A ideia do máximo postal só com aqueles elementos ali já está suficiente. Mas eu consigo ver aqui claramente a ideia dos arcos da Lapa, ali com corcovado ao fundo, ali, aqui não tem corcovado, não tem as árvores ali, os coqueiros deles ali, e tem esse selo adicional, que não é nada concordante com ele ali. Mas não tem problema, porque um selo já é o suficiente para a gente fazer a concordância de máximo postal. Então, essa peça é um máximo postal? Sim, porque o carimbo dele tá aqui, se são uma coisa, em algum lugar aí está escrito, eu acho que aqui nesse cantinho aqui é o que eu consigo ler o Rio de Janeiro ali, 14/6/39. Inclusive, é no primeiro dia de circulação, um carimbo ordinário.
é o máximo postal perfeito lá. Eu poderia usar ele numa coleção temática tranquilamente também, tá? Vou mostrar, de repente, esse aqueduto aqui, que é a ideia dos Arcos da Lapa, alguma outra coisa assim, que é o destaque do poesia, que aqui no cartão postal, ele está totalmente escondidinho aqui, né? Você vai olhar o cartão postal, não, o selo, você vai ver que está bem no fundo lá. Se você olhar o selo sem a primeira visão, você vai achar que ele é um selo sobre 2 coqueiros. Você perde um pouco, e no máximo postal você consegue destacar melhor essa imagem ali. Continuando, essa nós temos o exemplo do Cetenã. Quando tivermos um máximo postal com Cetenã, que é esses 2 selos unidos, assim, conjunto, né? O carimbo deve ser aplicado pegando ambos os selos, que é essa aplicação aqui, que ele está pegando os 2 selos ao mesmo tempo. Como no exemplo a seguir, retratando a escultura os candangos em Brasília. Então aqui eu tenho os candangos, aqui eu tenho os candangos, nos 2 selos. Se eu tivesse só a igreja, eu não traria o selo do lado anexo. Se eu tivesse só o monumento do JK, também não traria. Se eu tivesse só o catetinho, também não traria. Eu traria só um dos 2 selos. Eu tenho os candangos estão nos 2 selos, aí eu posso trazer os 2 em conjunto, tá? Aí tá Brasília ali, a data certinho, tá? Aí reforçando, é importante observar que caso o máximo postal tenha como tema algum dos outros temas presentes nos selos, né, a igreja catedral tá aqui, ou até o símbolo ali que não citei, mas o catetinho, o JK, o monumento JK, o máximo postal deverá trazer apenas o selo correspondente ao tema escolhido. Então eu consigo fazer o Cetenã? Consigo, desde que a imagem que eu escolhi esteja nos 2 selos. Aí eu consigo usar ele ali. Aqui eu consegui um cartão postal que ele destaca os candangos, ficou uma área para bater o carimbo e eu consegui ler o carimbo assim numa área mais clara. Eu tenho muitos máximos postais desse que ele pega os candangos em pé, tá? Na vertical, e bater o carimbo aqui na parte de baixo aqui de repente da escultura, eu não consigo ler o carimbo. Então o carimbo fica apagado, fica uma área mais escura ali. Então tem vários cartões postais de Brasília com a escultura dos candangos, escolher o melhor possível ali para destacar a área clara para ter o carimbo ali. Nesse caso aqui eu consegui colocar ele no cantinho certinho e ainda bater o carimbo no lugar, na área clara ali, tá? Máximos postais com selos de bloco. Tem também. O bloco é uma peça filatélica, geralmente de formato maior, vamos dizer, maior em relação ao selo, né? Composta de um ou mais selos que podem ser destacados ou não, tá? Devido ao seu tamanho, geralmente os blocos inteiros não servem para máximos postais. Inclusive aqueles blocos menores brasileiros, né? O selo postal ou a folha bloco a que ele pertence, se ela estiver fixada no cartão postal, não deve exceder a 1/4 do tamanho do cartão postal. Eu tenho exemplos ali de máximos postais errados, vamos dizer assim, que colam um bloco inteiro na frente do cartão postal e ele ocupa metade do cartão postal. Não é um máximo postal, tá? Ele está fora do limite, de repente, de 1/4 do tamanho do cartão postal. Se for um selo muito grande, escolha também um cartão postal maior para comportar ele ali, né? Então, recomenda-se, quando o selo for destacado do bloco, a parte restante seja fixada no verso do cartão postal. É uma boa prática, vamos dizer assim. Embora esse procedimento não seja uma regra, é uma boa prática, que a gente vai ver a seguir aqui. Esse máximo postal aqui é da época da sombra, tá? Então, o que ele fez? A concordância com Dom Pedro II, né? Temos aqui Dom Pedro II, concordância com o selo com a imagem de Dom Pedro II, e foi colado no verso ali o restante do bloco. Se não colar, não tem problema. O que a gente costuma colar ali é para fazer alguma referência, foi um costume que foi feito, acabou sendo uma boa prática, tá? Então, se eu tiver esse máximo postal sem isso aqui colado atrás, é máximo postal do mesmo jeito, tá? Só para efeito de curiosidade ali. Máximos postais com selos personalizados. Selos personalizados está na moda, vieram para ficar também, e a gente já tem máximos postais com eles também, né? Então, vamos só identificar ele certinho daqui para frente. Chamamos de selo personalizado aquele que foi feito com a imagem solicitada pelo usuário, tá? Eu que peço a imagem que vai estar lá no selo, né?
No Brasil, a gente tem uma particularidade, né? Nas emissões mais recentes, é a própria imagem do selo que é personalizada. Mas os primeiros não era o selo personalizado, era a vinheta que era personalizada, tá? E aí a gente acabou criando algumas expressões anômalas, análogas, vamos dizer assim, né? A gente tem o termo selo personalizado para se referir ao conjunto selo e vinheta personalizada, e vieram os selos despersonalizados, que é só a parte selo sem a vinheta. E selo personalizado básico, que é os selos mais recentes, que é o personalizado atual. Né? Apenas em 2012 que o selo personalizado foi aceito para as máximas postais, mesmo assim com uma restrição, que é uma enorme restrição. O selo postal pode ser personalizado a pedido de um cliente, né, desde que ele esteja disponível para o público em geral. Que é esse exemplo que a gente teve na chamada do item. O primeiro selo personalizado, propriamente dito, que a imagem do selo é personalizada brasileira, foi a emissão de 2 selos ali na Brasiliana 2013. Então aqui eu tenho um selo personalizado, realmente personalizado, tá? Mas só que esse selo foi vendido ao público. Então qualquer um poderia chegar lá e pedir para comprar esse selo. Então esse selo aqui, especificamente, ele é válido com montagem de máximo postal. Aqui eu tenho até um bilhete postal pré-pago como base. Esse bilhete postal é emitido pelo correio também, de 2002, correção. E ele traz os 2 elementos aqui, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Eu poderia, por exemplo, só retratar só o Pão de Açúcar, só o Cristo Redentor aqui, o Corcovado, mas no caso aqui eu tenho os 2 elementos, eu consegui um cartão postal pela posição geográfica retratando os 2 elementos também. Tá? O primeiro dia da exposição, tudo ali tranquilo. Os outros selos personalizados, a gente vai usar sem a vinheta, aquela parte mais antiga brasileira. Então seria só a parte selo mesmo para montagem do máximo postal, tá? Eu não teria a vinheta, como ela não é selo, eu não teria nenhum uso dela para montagem de máximo postal. Nem anexa ao selo, de repente, com a concordância, não seria nenhuma vez com a vinheta. Então, eu posso ter ela presente, mas a concordância vai ser sempre com a parte selo desses máximos, desses personalizados primeiros do Brasil ali, tá? Que é um exemplo desse daqui. Esse daqui é a parte selo de um selo personalizado, né? Que a gente chamou aqui de parte despersonalizada. Né? É uma bagunça de termos aqui. E nesse caso aqui, esse selo já era vendido ao público também. Ele foi vendido depois, posteriormente, e eu tenho aqui a concordância com o Pinheiro do Paraná, a Araucária aqui, né? Ficou até mais interessante aqui, os 2 estão ao pôr do sol, né? Com a agência da Técnica de Curitiba, que é onde tem uma região que tem os pinheiros. Então, tá correto. Esse daqui também é o máximo postal, tá? Só lembrando que aí eu tirei a vinheta dele aqui, né? A vinheta não serve para nada no máximo postal. Ele está sendo usado aqui. O que não serve também para concordância no máximo postal? Numa folha, por exemplo, a margem da folha, num bloco, a margem do bloco, ele só vai servir o selo mesmo. Então, diferente da coleção temática, que eu posso usar aquelas margens, que hoje está muito comum ter ilustração na margem, ter dizeres na margem, ter aqueles tabs, as outras coisas ali, que eu consigo usar na coleção temática, eu não consigo usar ela para fazer concordância de máximo postal. Certo? Aqui, então, a gente, só para complementar, né, a parte vinheta personalizada, mesmo que apresente elementos temáticos em concordância com o postal, não deve ser utilizada. Tá? Personificação não é a mesma coisa que a gente está fazendo ali, não é personalizado, é personificado aqui, tá? Isso é um elemento de maximafilia, vamos dizer assim, uma definição de maximafilia também, que a gente vai entender melhor ela, mas não é a personalização. Podemos definir a personificação de máximos postais através do seguinte exemplo. É quando um selo mostra um jogador de futebol de um determinado time ou seleção nacional, de forma genérica. Quer dizer, eu não estou especificando quem que é aquele jogador, sem identificar que se trata de determinado jogador, e o cartão postal traz um jogador daquele time ou seleção,
personificando o tema retratado no selo. A personificação é mais comum em pessoas, mas pode ser utilizada para locais. Aí, muitas vezes, a personificação de máximos postais é a única forma possível de ter uma peça. Aqui a gente vai ver uma coisa interessante aqui. Eu tenho aqui a usina de Xingó, só que não existe nem o carimbo e nem o selo no tema da usina de Xingó. Então, vamos lá. Máximo postal retratando a usina hidrelétrica de Xingó, na cidade de Canindé de São Francisco. Essa usina hidrelétrica, inaugurada em 1994, fica no Rio São Francisco, na divisa entre os estados de Sergipe e Alagoas. Mas há um detalhe muito importante nesse máximo postal. Não existe nenhum selo ou carimbo retratando a usina hidrelétrica de Xingó. Isso só é possível por causa da personificação. Então, eu tenho um selo retratando energia elétrica, que tem a hidrelétrica bem no cantinho aqui. O tema da série é transmissão de energia elétrica. E ele foi lançado em várias cidades que têm a usina hidrelétrica. Então, eu peguei um tema do selo, o carimbo com a cidade correta, e peguei um cartão postal de Xingó. Então, agora eu tenho um máximo postal da usina hidrelétrica de Xingó, mesmo sem ter um selo ou um carimbo sobre o tema. Começa a ficar interessante para uma coleção temática já. Raridade. Agora a gente entra um pouco mais na parte antiga dos máximos postais. A raridade é um dos critérios de avaliação de uma coleção expositiva. A raridade de um máximo postal depende da relativa raridade dos 3 elementos, que é do selo ou do cartão postal, né, ou do carimbo, em cada um em sua própria área de interesse, e da dificuldade da elaboração do máximo postal ou de sua antiguidade. Quer dizer, eu posso ter a raridade em cada um dos 3 elementos, e eu posso ter a raridade no conjunto dos 3 elementos também. Um outro exemplo de raridade aqui, em relação ao carimbo. Na construção de Brasília, somente um selo foi emitido em 1958, retratando o Palácio da Alvorada. O máximo postal, de exemplo, traz o carimbo da agência AP Brasília, então um pouquinho apagado aqui, mas é AP Brasília, e também a inscrição Goiás, DR, Goiás, Brasília, Goiás, correspondente ao estado de Goiás, uma vez que ainda não havia sido efetivada a transferência do Distrito Federal. Então é Brasília, mas ainda não é Distrito Federal. Não houve carimbo de lançamento, não houve carimbo no lançamento do selo, e são escassos os carimbos com indicação de Brasília, Goiás, antes de 21 de abril de 1960. Esse daqui é de 26 de janeiro de 1960. Então, até o momento, esse é o único máximo postal conhecido com essa combinação. Então, eu tenho um selo de 1958 com um carimbo de Brasília, Goiás, 26 de janeiro de 1960. Tem um carimbo de Brasília antes de Brasília. Eu tenho um selo de Brasília antes de Brasília. E eu tenho um cartão postal de Brasília antes de Brasília, Distrito Federal. Então, é um máximo postal, mas do período da construção de Brasília. Então, por esse carimbo ser de Goiás, ele passa a ser uma peça rara, mesmo sendo uma peça recente, digamos assim, de certa menor antiguidade ali, tá? Outro exemplo de raridade devido ao conjunto, agora. O cartão postal AS é a parte da pergunta, a gente estava para ver aqui que está cortadinho aqui na parte superior do cartão postal ali, de um bilhete postal duplo. Além de ser um máximo postal bem antigo, que ele é de 1897, é um dos poucos máximos postais conhecido com esse tipo de configuração. Eu tenho aqui, no meio do cartão do bilhete postal ali, que ele é um cartão postal, tá? O Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. Eu tenho até ele aqui no selo fixo também, né? Mas eu tenho ele aqui no meio do cartão postal. E eu tenho um selo adicional retratando também o Pão de Açúcar, então o carimbo do Rio de Janeiro. Montou um máximo postal, então todas as concordâncias estão ali, a data do selo, a data do carimbo é o selo de 1894, o cartão postal também é da época, a observação de 897, enquanto ele ainda estava na validade, é o máximo postal. Esses primeiros máximos postais aqui são muitíssimos interessantes para coleções temáticas, tá? Principalmente se ele foi identificado corretamente como um máximo postal.
Então, eu pego um postal de uma antiguidade muito grande, em vez de usar um máximo postal mais recente numa coleção temática, eu uso um máximo postal bem antigo. Quer dizer, eu uso um ótimo exemplo ali de máximo, que seria exemplo para qualquer coleção de máximo postal, numa coleção temática sem problema nenhum, tá? Ele ocorre principalmente aqui, eu tenho um de 50 réis e um porte de 40. O porte subiu para 80 réis, aliás, desculpa, esse porte subiu mais para frente, mas ele usou um porte nacional de 40 réis para um porte de 80, que era o porte do internacional, e pagou ainda 10 réis de excedente. É mais difícil de ocorrer ainda. Essa combinação de 40 e 50, quer dizer, o cara, além de pegar uma parte do bilhete postal duplo, ele pegou um simples e ainda mandou para fora e ainda pagou 10 réis a mais. Quer dizer, bem difícil de acontecer tudo ao mesmo tempo. Então, a antiguidade. A antiguidade, a gente divide ela em 3 períodos. O máximo postal é definido de acordo com 3 períodos. Antes de 1946, que é a data da primeira publicação da definição de máximo postal, quer dizer, antes de 1946, a gente tinha máximo postal, mas como não havia uma definição do que era máximo postal, a pessoa nem sabia o que estava fazendo na prática, tá? Eu chamo que muitos máximos postais antes de 46 são acidentais. A pessoa fez sem ter a noção do que estava fazendo, né? Depois de 1946 a 78, e depois de 78, porque 78 é quando houve a adoção dos regulamentos de máximos postais pela FIP. Quer dizer, só a partir de... Foi em 74, e depois de 78 foi a homologação. Só a partir de 78 é que a gente teve realmente uma classe de máximo postal com regra definida, tá? Então, eu basearia uma coleção, por exemplo, com 5 quadros ali, uma divisão de cada quadro, de repente com pelo menos um quarto aqui na parte de cima, metade nesse aqui, somente um quarto a partir de 1900, para ficar mais equilibrado. Então, quanto mais máximo postal, de repente, colocar 46 para trás, melhor vai ser, mais raro vai ser, mais antigo vai ser a coleção. Quanto mais máximo postal colocar a partir de 1978, mais recente vai ficar a coleção, ou perder nesse critério de antiguidade, né? Então, quando houver mais de um selo sobre o mesmo tema, procure colocar o máximo postal com emissão do selo dentro do período mais antigo possível. Então, quanto mais para trás eu pegar, melhor para a minha coleção. Máximos postais acidentais, que nem eu falei agora há pouco. Podemos considerar como máximos postais acidentais aquelas peças circuladas feitas antes mesmo do estabelecimento das primeiras regras de maximafilia, em que o remetente não tinha ideia de que estava elaborando um máximo postal. Aquela peça é um máximo postal, mas quem colocou lá no correio não tinha a mínima ideia de que aquilo lá era um máximo postal. Essas peças são de antiguidade A, geralmente, né? E são sempre bem-vindas em uma coleção expositiva, seja de maximafilia ou seja lá de temática também, tá? E a gente tem uma divisão aqui na prática para a gente entender esses máximos postais acidentais, né? A gente pode dividir eles em 2 grupos, pela ordem cronológica de aparecimento. Os bilhetes postais sobretaxados, né, operated, igual aquele exemplo ali que eu dei que tem um selo adicional, com um ou mais selos adicionais para o pagamento de porte, e os TCV, né, desse francês, que é o selo do lado da vista, que a gente vai ver a seguir. No próximo. Então, eu tenho aqui um selo de Dom Pedro, um carimbo da região que Dom Pedro estava o imperador do Brasil inteiro, então Porto Alegre está válido, né? Um par aqui também, um carimbo de chegada ali, um carimbo de Porto Alegre. Esse daqui é 1883. Então, é um máximo postal também, apesar que o carimbo muda ali, não vai fazer, mas eu tenho um carimbo de Porto Alegre ali, tá? Então, esse é um dos primeiros máximos postais conhecidos. Ele é de 1883. Então, era o bilhete postal de 50 réis, ele foi adicionado com 30 réis para virar um porte de 80 réis para o exterior. Ele foi para Paris. Então, tem algumas peças ali, com o carimbo de repente no Rio de Janeiro seria até melhor ainda, que são máximos postais que poderiam ser identificados numa coleção temática como máximo postal, tá? Os TCV,
podemos considerar que esses são a origem da maximafilia. Eles surgiram na França a partir da padronização dos cartões postais, pois o lugar do selo foi parar no verso do cartão postal. O lugar do selo lá na frente do cartão postal mudou, foi parar lá no verso. E os remetentes insistiam em colocar o selo na parte da frente, colocando essa sigla aqui no lugar do selo no verso do cartão postal, né? E por entender que essa prática contrariava as normas das administrações postais, a UPU proibiu esse procedimento em 1934. Aí o pessoal continuou fazendo isso, daí surgiu a maximafilia. Então a gente tem um exemplo aqui de correio aéreo de Zeppelin, circulado pelo Zeppelin como máximo postal. Tá? É um exemplo de você ver no Brasil, de 1930, retratando o Rat Zeppelin, circulado pelos Estados Unidos. Na imagem do verso, que é essa daqui, a gente consegue entender aqui, ó, selos escrito em espanhol, lado vista, tá? No lugar do selo. Essa daqui, a inscrição em espanhol, correspondente àquela inscrição em francês lá, com etiqueta da Condor, tudo certinho lá. Então, eu tenho um cartão postal do Zeppelin, com os carimbos do Zeppelin, para a cidade que a pessoa tem os selos adicionais lá, e tem pelo menos um selinho do Zeppelin. Zeppelin aqui, concordância do lugar onde o Zeppelin esteve, máximo postal. Raridade disso daqui. É um máximo postal, o dirigível, o carimbo do Rio de Janeiro, vamos ver a raridade disso daqui. Para ter uma noção de quanto uma peça dessa valoriza uma coleção, um dispositivo, o selo desse exemplo teve uma tiragem de 11.950 selos, sem a sobretaxa. Eles têm essa sobretaxa ali, que é o sobretaxa no selo, né? Então, desses 11 mil selos ali, quase 12 mil, somente uma parte desses selos é que recebeu essa sobretaxa. Aí, circulado sobre cartão postal, ele ia cotar em 370 UEPs lá. E quantos selos foram realmente circulados em cartões postais, como você vê, já diminui muito ali, quer dizer, de 11 mil, de repente, no máximo, uma parte disso aqui só que recebeu o carimbo, e só uma parte, de repente, mínimo ali, que circulou desse jeito ali. E quantos com cartões postais retratando o próprio carro Zeppelin, de forma a permitir que se tivéssemos a formação do máximo postal, e mais importante, que eles resistiram ao tempo. Então, foram poucos, e existe uma possibilidade que essa peça seja única. Então, aqui eu poderia até colocar no verso, né, na exposição, o verso também do coisa diminuído ali, para mostrar que esse cartão postal foi um cartão postal circulado dentro temos o carimbo de 24 de maio e 30 ali do Rio de Janeiro, depois acho que tem um carimbo do Recife aqui também, no verso ali, quer dizer que ele realmente circulou, foi parar lá nos Estados Unidos. Isso daqui é que faz diferença numa coleção de maximafilia, tá? Então, peças antigas assim vão fazer bastante diferença, vão dar aquele extra ponto para a coleção de maximafilia. Vai usar, de repente, isso daqui numa coleção de história postal? Pode usar, de repente, numa história, no aerofilateria? Pode também, numa de selos tradicionais, de repente, outros, numa temática também pode. Mas você identificando ele como máximo postal, de repente você evita de usar um outro máximo postal que não fosse tão importante quanto ele. Tá? Essa que é a dica de que faça o uso de máximos postais de uma coleção temática, mas que faça o uso de bons máximos postais. É isso, então, gente. Terminamos a ideia dali. Depois a gente tem os links ali, que o Roberto falou ali na internet, tem bastante material, e que tem recente agora, 2019, foi aprovado agora recentemente, foi homologado recentemente, para ser mais exato, a nova diretriz de maximafilia, tá? Tem ela aqui também na apresentação, que ela juntou as regras, ficou acho que um pouco mais claro de fazer, mas não houve alteração, só houve uma reorganização delas ali. Rinaldo, excelente, viu? Joia. Ó, muito bom, curso nota 10, hein? Tem Completo. bastante coisa. Parabéns, cara, um mestre aí. Muito bacana, nossa senhora. Muito grato mesmo. Tem algumas perguntas aqui, eu tenho duas do Niall Murphy aqui também que ele me passou,
O primeiro da fila aqui, ó, deixa eu ver, é o Bonini, por enquanto. Bonini, você aí. É o Batman. Batman em primeiro lugar aí. Ok. São três perguntas, né? A primeira é a seguinte: é, o- como a gente produz a peça, no caso, né? Não é, Aham. a gente não utiliza a do correio. Então, existe não existe catálogo, né? Seria a mesma coisa Não. do selo personalizado. Não tem um catálogo definido porque é uma peça que você faz uma produção, né? O selo personalizado é a mesma coisa, né? A pessoa faz 100 selos, 50 selos e não há um catálogo definido. Pô. É isso, né? Concorda comigo? Perfeito. Aham. Eu até Não, produzi um catálogo com os selos dos máximos postais do Brasil ali, mas é mais no sentido de identificar a peça como sendo um máximo postal ou não, do que propriamente um catálogo de selos ali. Eu digo que a coleção de máxima filia costuma ser mais barata, né? Que você compra o cartão postal relativamente barato, agora selo quase que você nem consegue mais comprar selo, aí já é outro detalhe, né? Mas o carimbo também não tem lugar nenhum, quase você tem que ir lá no Rio de Janeiro para carimbar só. Mas a ideia é que é uma peça barata de se produzir, né? O custo dela não é tão elevado assim, mas ela perfeito. te permite. Entendi. Agora, outra pergunta seria no caso do, vamos dizer assim, eu, por exemplo, eu posso então fazer um cartão postal, né? Com uma estampa e depois esperar o lançamento no determinado selo, porque quando a gente recebe aquela listagem das emissões do selo durante o ano, eu posso fazer um selo, fazer o selo, não, posso aguardar o selo chegar, não sei qual é a estampa, mas eu tenho, pelo título dele, dá para fazer um cartão postal dele, eu posso fazer isso, então, certo ou não? Até dá para fazer, tá? A gente costuma ver alguns casos na França, muita coisa lá. Como é que eles conseguem tanta peça bonita assim? Muitas vezes eles estão reproduzindo de acordo com a emissão que eles estão vendo. De repente tem um selo, é mais do selo com alguma antecedência lá, vão lá e produzem o cartão postal. Isso vale? Até vale. O que é interessante é que você tem um cartão postal comercial de antes da emissão do selo. Então, quanto mais você puxar para esse lado comercial e menos para o lado filatélico, é a mesma coisa das outras coleções. Quanto mais postalização da coleção e menos filatélico da coleção, melhor vai ser a tua coleção. Então, dá para colocar alguns cartões postais que a gente viu no Schmidt Stamp ali? Dá para colocar. Mas a gente deixa esses mais em segundo plano. Mas então eu posso fazer um cartão postal assim, dessa forma, né? Aguardar chegar e fazer uma emissão e é permitido botar numa exposição, no caso. Sim, eu não colocaria ele muito dele não, tá? Mas em tese é porque eu usaria eu tenho a descrição do cartão postal. Então quem que publicou aquele cartão postal? Ele é um cartão comercial? Ah, não, não é. Ele é um cartão privado. Opa, quando que ele foi lançado? Ele não foi lançado por causa do selo. Então você começa a ver muito disso numa coleção, ela acaba dando uma impressão errada que a tua coleção foi fabricada, foi tudo montada. E na realidade a ideia é que vá para um cartão comercial mesmo, ali, um pré-existente. Entendi. Agora, para finalizar, seria o seguinte: no grupo que eu tenho, né? Eu já anexei também o senhor Roberto Pires. Uma vez surgiu uma polêmica sobre o FDC. E agora eu estou vendo agora também com o Marcos Postal. Essa distinção, vamos supor assim, uma exclusão dos FDC e do máximo, né? Com isso, não reduz o número de filatelistas, porque, veja bem, hoje o senhor está me passando uma notícia que me desagradou, porque não tenho nada contra o senhor, mas me desagradou, porque eu tenho uma porção de cartões postais, máximo postais, emitido pelo correio. Quer dizer, se eu for botar numa coleção da FIP, já não vale mais. O Sim, FDC, se só for vale colocar, mesmo se eu for colocar numa coleção da FIP, não vale mais. Então, o que eu estou vendo, essa é a minha opinião, tá? Eu estou vendo um purismo filatélico muito acentuado e, com isso, o número de participantes filatélicos, de vez de a gente aumentar, a gente diminui com essas regras que é um purismo que não. Se o Correio nos dá essa permissão de ter peças filatélicas produzidas por eles, por que nós estamos excluindo elas? Essa é a minha pergunta.
Eu acho que vai um pouco na questão da criatividade ali, né? A ideia acaba forçando a pessoa a inovar. Não exatamente ser uma coleção de reprodução de peças do Correios. Não seria só a própria coleção temática, ela evoluiu de um tanto ali que não é só uma coleção de selos. Acaba tendo um monte de outras peças, diferente que eu fosse lá no Correio comprar só os selos. Deixa de ser, É, mas, vou lá e compro uma coleção anual do selo. Acaba eu sei, mas evoluindo. é uma coisa completa a outra. Uma coisa você pode estar fazendo, e a outra coisa você já pega ela produzida. Então, eu acho é a mesma coisa do selo. A gente coleciona selo. O que você pega? Você pega o selo do Correio e uma série produzida. Como diz o produtor do catálogo, o Peter Maia, uma vez, ele participava do meu grupo, né, agora já não mais, mas ele falava, o selo não foi feito para colecionar. Então, por exemplo, se a gente coleciona um negócio e a gente diversifica, eu sou da opinião de quanto mais diversificar, a gente tem um grupo maior de pessoas. Se a gente funilar, a gente não tem um grupo maior de pessoas. Mas é só a minha opinião, tá bom? Eu agradeço aí a tua exposição aí, foi muito bonita, eu aprendi muito. Legal, agradeço aí. Roberto está sem voz. Oh, desculpa, Silvio, ó, tô mudo aqui, agora sim. Silvio, ó, você agora na lista aí, na fila. Aguinaldo, parabéns pela sua apresentação maravilhosa, aprendi muito. Uma questão que é o único máximo postal que foi feito, que eu participei da produção aqui em Sorocaba com o cartão postal do Mosteiro de São Bento e o selo dos 350 anos do Mosteiro de São Bento. Nós tivemos uma dificuldade muito grande na parte de secagem do carimbo filatélico no cartão postal, na parte encerada da fotografia. Como é que Isso. você faz Eu não abordei ele ali, mas o cartão postal ele costuma ter aquela camada de verniz. A gente pega um bumbuzinho, uma coisa e raspa aquilo lá. Ou então usa um cartão postal que não tem essa camada. Certo. Para secar o selo. E deixa uma semana lá na agência filatélica, lá de castigo, lá para secar o selo. É o que a gente fez naquela época, deixou ele no lugar. Os que eu tenho feito, eu mando para o Rio de Janeiro, pago frete, pago as coisas, pago um monte de coisa que não consegue fazer tudo, para conseguir um carimbo decente lá, porque não tem muita condição de fazer em muitos outros lugares. Ou que tenham amigos que façam em agências filatélicas ali, que está acabando também a agência filatélica, não tem mais quase nenhum ali, mas é uma dificuldade muito grande aqui no Brasil para a gente conseguir um carimbo que seja legal. Aí o cara vai lá, carimba, a hora que chega aqui, tudo borrado. Já tive muitas experiências assim, tá? Aí a gente prepara muito bem o carimbo, eu acabei parando um pouco de fazer em outro lugar, estou mandando só para o Rio de Janeiro, e só carimbando lá na agência, na Central de Vendas do Rio de Janeiro, para conseguir uma peça melhor, porque é muito difícil, de repente, você conseguir um cartão postal, um determinado. Aí você consegue, de repente, você tem uma ou duas peças só, se você vai lá estragar ela, você fica sem o máximo postal do mesmo jeito. Beleza. Então, tem que raspar, tem que, de repente, tirar aquela parte de verniz, né, para ter uma área para o cara aplicar certinho. É como se eu estivesse carimbando numa folha, não num verniz. Na folha, ali, na parte de papel mesmo ali. E deixar o máximo possível secando. Recebo depois o material lá com aquela folha de papel toalha lá para absorver um pouco o carimbo também. Algumas vezes falha também, mas é o mais indicado mesmo. Ali. Um local que a pessoa que carimbe entenda o que ela está fazendo. Certinho. Rinaldo, tenho 3 perguntas aqui, e, na verdade, agora serão 2 perguntas. Quem passou foi o Niall Murphy, nosso vice-presidente irlandês, só fala inglês. Eu vou te fazer a pergunta não em inglês, tá? Vou te fazer em português, porque senão... Primeira pergunta, por que a classe Maximafilia está quase ausente das exposições internacionais de nível mundial e de alto nível? Certo. Eu diria que tem um pouco a ver com o colecionador, mas eu diria que tem a ver mais com a concorrência. As outras coleções são muito boas. Então, para você conseguir uma coleção excelente de máximo postal, é muito difícil. Então, a pessoa acaba investindo
de repente, numa classe que ele tenha uma possibilidade maior de peças exclusivas. Então, acaba limitando um pouco as melhores peças em máximos postais. Então, como só tem máximo postal na maximafilia, não tem outras peças, eu não consigo, de repente, uma prova, um estudo muito avançado ali, que eu consiga um destaque maior. Então, a coleção ela acaba ficando já um pouco mais limitada nesse caso. Eu diria que tem muito a ver com a própria concorrência das outras classes. Ok. A segunda pergunta de Niall Murphy. Como novo membro da comissão FIP Maximafilia, como vê o futuro da maximafilia nas exposições virtuais? Virtuais, vamos lá. Aí, A gente teve a pandemia ali, teve virtual aqui no Brasil, teve virtual em vários locais ali, e agora eu acho que voltam as exposições físicas, né? Eu acredito que deva ter um pouco mais de exposições virtuais, não só para a classe maximafilia, mas em geral. Mas as exposições físicas devem continuar e talvez ficar até melhores, tá? Porque eles vão ter uma concorrência, de repente, das virtuais, vão ter as virtuais como preparatórias, alguma coisa assim, e deva melhorar, acaba melhorando as duas, tanto a física quanto a quantidade das virtuais. Eu acho que vai aumentar. Eu não tenho, talvez, uma certeza ali, se tem alguma regulamentação específica para a exposição virtual, tá? Se elas devem continuar, se elas vão ter, de repente, algum aceite, alguma coisa assim. Mas eu acredito que elas vão aumentar, sim. Olha, no momento, nenhuma pergunta. Tem mais alguém querendo falar algum comentário? Reinaldo Macedo, da FIP, alguma coisa para nós aí de maximafilia? Roberto Anite. Você me permite um comentário, Roberto? Opa, grande Vamos lá. prazer. Eu queria voltar um pouquinho no tema que foi abordado pelo Bachmann. Não existe nenhuma restrição, nenhuma limitação com a utilização de nenhum tipo de material. O que tem que ser observado é que as peças são classificadas dentro da filatelia dentro de certos conceitos. Então, por exemplo, o que o Aguinaldo passou ao longo de todo o tempo foram os conceitos que regem uma peça chamada máximo postal. Se algum filatelista quiser colecionar os cartões emitidos pelo correio, é um direito que todo mundo tem. Uma coisa que a gente sempre discute é que cada um coleciona o que quer. Na hora que essa pessoa que coleciona o que quer decide que ela quer participar de uma exposição, seja a qualquer nível, então, esse nome FIP não me parece corretamente utilizado, é uma coleção, uma exposição competitiva, ela tem que se sujeitar a regras. É um exemplo que eu dei outro dia, quando eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para a FEBRAF, eu mostrei fotos das crianças jogando bola na rua, com camisa, sem camisa, com tênis, sem tênis, gol marcado com tijolo, com tênis, com chinelo, ela faz o que ela quer. O dia que ela quiser jogar futebol dentro de um campeonato, seja ele campeonato paulista, brasileiro, mundial ou o campeonato da FIFA, tem regra. São 11 jogadores de cada lado, você tem que ter chuteira, você tem que ter meia, calção, você tem que obedecer um regulamento, você não pode pôr a mão na bola, só o goleiro que pode pôr, tem regra. Então, isso não quer dizer que eu não posso jogar bola na rua da minha casa descalço. Então, o que eu queria colocar é que o que o Aguinaldo explicou ao longo de todo o tempo é qual a concepção para se criar um máximo postal. Então, é que a imagem do selo não seja exatamente a reprodução que exista no cartão, e Aguinaldo, você é mais especialista que eu para falar disso, a menos que seja uma obra de arte ou uma reprodução, e que, via de regra, se procura um detalhe. O Correio constrói os cartões dele baseado em princípios do Correio. Não quer dizer que isso siga alguma regra que defina o que é o máximo postal. Se alguém quiser utilizar isso, use. Só tem que estar entendendo que, a hora que ele usar isso, ele não seguiu nenhuma regra. E se ele está numa classe de competição, seja qualquer nível de concorrência que ele esteja, ele deve seguir uma regra. Só isso que tem que ser observado. Ninguém está limitando ninguém a colecionar nada, ninguém está impedindo ninguém de fazer nada, que existe a hora que ele entra dentro de um torneio, dentro de uma regulamentação, ele segue a regra. Só isso.
Perfeito. Não sei se com isso eu fugi muito, Aguinaldo, ou se eu Não, errei é isso algo aí. aí. Aham. Perfeito. Robson, você. Na verdade, duas coisas. Primeiro, parabenizar o Aguinaldo aí pelo belo trabalho aí que ele expôs para nós aí, ajudando muito a gente que é mais novo dentro da filatelia a conhecer um pouco mais das outras vertentes dentro do aspecto filatélico, né? Então, parabéns, Aguinaldo, foi muito bem explicado, muito detalhado, a parte teórica muito bem produzida, assim, muito bem exemplificada, acho que ficou muito bacana para muita gente aí, como olhar de outra maneira os máximos postais, né? A gente que coleciona só mais selo, né? Outros mais carimbos e tudo mais, então acho que ficou muito claro, né, a importância e a beleza de você ter uma peça construída dessa forma, né, em ordem, né, cronológica, de fatos, de cidades que compõem aquele tema. Então, acho que ficou, assim, parabéns pelo trabalho. Achei muito bacana mesmo, né? E agradecer aí mais uma vez a Filabras por permitir que a gente tenha esse espaço de troca de informações que enriquece muito o trabalho que a gente tem na hora que a gente está montando a nossa coleção, na hora que você está pensando no que mais você pode fazer dentro da filatelia. Então, obrigado, Aguinaldo, e obrigado a Filabras aí pelo espaço. Valeu. Bonini, de novo, Batman. Não, só eu entendi o que o meu grande amigo Reinaldo Macedo falou e o que o senhor Guidaldo falou. É lógico, tem que seguir regras. A gente segue regras e quando não puder segui-las, a gente não participa à disposição. Então, tá bem definido para mim, deu para entender muito bem. Obrigado a todos. Um prazer conhecê-los. José Bafê Rodrigues. Meu amigo, agradecer ao Aguinaldo, agradecer a todos os participantes e dizer que uma das coisas aí que foi comentada é aquilo que, por exemplo, a filatelia fiscal não tinha, ou seja, divulgação, mais divulgação. Hoje a gente pode até falar da filatelia fiscal devido aos movimentos que a gente faz de integração, de sorteios, de levar informação. Eu acho, Aguinaldo, que uma massificação maior em cima desse teu trabalho, em cima do trabalho daqueles que gostam desse tema, é muito importante e a gente está aí para divulgar, né? Nós somos divulgadores. Na verdade, o empreendedorismo, ele existe por parte dos Correios, por parte de todo mundo. Mas nós, na realidade, somos os divulgadores da arte do colecionismo. Então, massificar mais esse tema que é muito bonito, né? E apaixonante, assim como outros temas, e massificar, trazer pessoas como o Reinaldo, como o Antônio, como o Silvio, e até você que é um catedrático, a discutir com pessoas de outros países, de um relacionamento maior, para poder integrar mais a maximafilia. A gente vê trabalhos muito bonitos. E agradecer a você, principalmente, pela palestra, que foi muito boa. Parabéns, viu? E obrigado a todos por participar. Eu tenho procurado divulgar mais na Filacap ali, agora um pouco também no boletim, voltando para o boletim da SBP, na revista da Febrafos, essa última vai estar com 2 artigos até. No próprio livro que vai da Filabras também tem um artigo meu sobre Recife, bem interessante também, bem diferente, quem já teve a oportunidade de ver lá. Então, sempre que tem possível, eu procuro fazer essa divulgação. Eu gosto de fazer artigos mais curtos, de repente não caberiam numa coleção, mas fazer em forma de artigo com máximo postal. Então, aquilo lá, de repente, eu não consigo colocar uma coleção de quadro, ou de repente é muito extenso, e colocar talvez na forma de artigo para divulgação. Eu acabo tirando uma coleção, de repente, que eu não consigo fazer em um quadro, ou que eu não tenho tanto material para fazer um quadro, não chega a um quadro, acaba virando uma ideia para um artigo. Então, são sempre novidades, pegando
as ideias que estão por aí, as coisas, e montando ele com a visão de máximo postal. O que é interessante é que eu acabo colecionando o máximo postal, todos eles ali, e na hora de montar a coleção, sempre tem alguma coisa faltando. Incrível, é. Falar, eu lembro do selo, mas eu não tenho o máximo postal desse selo. Falei, puxa vida, e agora? Como é que eu vou atrás de fazer? Mas é até frustrante um pouco nessa parte, porque os selos estão sempre... Você olha na internet, vai num lugar, você acha um monte daquele selo. A peça com o máximo postal que ele não tem. Mas é difícil. Eu reforço aí a parte da criatividade nessa classe. Aquela parte operacional, né? Porque o carimbo às vezes é do Rio de Janeiro, você mora no interior, então é difícil, não é fácil. Mas quando eu digo da divulgação, porque aquilo que muitas pessoas olham para uma coisa e acabam se interessando. De modo de falar, a gente faz muito compartilhamento, a gente envia muita por mensagens que vocês nem sabem, a gente pega aquele módulo que está lá na Filabras de um desenhinho e envia por mensagem para membros. Os meus amigos, então, eu mando vários. E por e-mail também, né? Eu estava até falando com o Roberto outro dia, que a gente tem que pegar, por exemplo, e mandar por e-mail, fazer essa massificação para, por exemplo, num universo de 1000, se 10 se interessa por maximafilia, é ótimo, né? Entendeu o que eu quis dizer? Mas manda artigos para a gente poder massificar e compartilhar. Tá bom? Obrigadão. Muito obrigado a todos, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas muito grato, né? Bruno Mendes que chegou, o Pedro Silva, Dr. Roberto, todos vocês aí, muito grato mesmo. E essa foi a nossa penúltima palestra. Já os convido para a próxima, dia 14/12, vai ser o Evair Soares. Ele vai falar sobre V-mails e airgraphs. Então, um material muito bacana de cartas microfilmadas da guerra de 41 a 45. E muito grato a todos. Aguinaldo, você que nos deu a palestra, Reinaldo, pela sua presença mais uma vez nos prestigiando. Muito grato e boa noite a todos. Valeu, gente. Deus os abençoe. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, amigo. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Não.